No último programa eu havia lançado a seguinte pergunta: por que o domingo é o dia de guarda dos cristãos, se este mandamento não está explícito na Bíblia, né? E a melhor resposta que eu achei, dentre as que eu recebi, foi de um irmão católico, o irmão Marcos. O irmão Marcos é de Brasília, e aqui eu não tenho o sobrenome dele, mas ele mencionou: sou Marcos, moro em Brasília, casado, pai de 4 filhos e um praticante sincero da fé, né? É um irmão realmente muito sincero, um irmão católico, e além de sincero, irmão Marcos, você é um irmão muito educado, porque a forma como você apresentou a sua resposta e a forma como você discordou, né, da tese de que nós ensinamos de que o sábado é o dia de guarda, você discordou de uma forma muito educada, né? E parabéns, meu irmão, isso demonstra que realmente você tem uma relação com Deus, né? E que Deus tem atuado no seu caráter, assim como no caráter de muitos cristãos que realmente sabem tratar as pessoas, né? Eu vou me deter em 3 aspectos da resposta do irmão Marcos, comentar brevemente, obviamente, e dizer para o irmão Marcos e para os nossos demais telespectadores e ouvintes da rádio, eu vou estar disponibilizando até amanhã, no blog do programa Na Mira da Verdade, uma resposta pronta, já que existe, do pastor chamado Arnaldo Cristianini, onde ele comenta do porquê nós não devemos aceitar os pais da igreja como fonte, como autoridade doutrinária. Eu vou postar isso, vou avisar pelo Facebook e tudo mais, e vou me deter agora aqui na resposta do irmão. Primeiro... Professor, oi? Só um minutinho, me parece que nós estamos com um probleminha no seu microfone aí, eu acho que ele caiu um pouquinho, vê se você tá... Isso! Melhorou agora? Isso, tava ruinzinho, agora acho que resolveu. Será que o telespectador conseguiu ouvir antes ou não? Conseguiu sim, tava meio baixinho, mas deu para pegar, viu? Senão eu repetiria, não tem problema. Ok. Vamos lá então. 3 pontos da resposta do nosso irmão Marcos. Primeiro, ele fez uso de um argumento que eu menciono, o seguinte: se determinado tema não está explicitamente definido na Bíblia, não significa que não haja para o mesmo um princípio que o fundamente. Concordo plenamente. Agora, o detalhe, irmão, é que não há um princípio que fundamente o domingo na Bíblia. Por exemplo, eu vou citar 2 textos apenas. Mateus 5,17, Cristo disse assim, ó: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então veja, o princípio aqui é de que a morte de Cristo na cruz, o ministério de Cristo, não muda a lei de Moisés. Então aqui nós não temos um princípio que fundamente o domingo. Um outro detalhe importante, Mateus, na verdade, 24:20, tem um princípio aqui muito forte que fundamenta a observância do sábado para os cristãos. Mesmo que, como você bem falou, não é uma coisa explícita também aqui. Mas olha o que diz Mateus 24:20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Cristo está falando do momento em que Jerusalém seria invadida, destruída por Roma, e isso ocorreu quando? No ano 70. Quando Cristo diz para orarem para que a fuga não se dê no inverno e nem no sábado, isso demonstra o quê? Entre outras coisas, que 70 anos depois da cruz, o dia de guarda dos cristãos era o sábado, não era o domingo. Você percebeu? Se fosse o domingo, se o domingo fosse o dia cristão de guarda, esse texto não teria lógica para os cristãos que viveram 70 anos depois do que Cristo disse aqui. Então, primeiro ponto, não há, meu irmão, princípio que fundamente o domingo no Novo Testamento, só o sábado. Segundo ponto da resposta, o irmão usou Salmo 118, 24, para se referir como sendo o domingo, né, como um dia da nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Realmente, irmão, alguns intérpretes, né, usam e usaram o Salmo 118 para falar do domingo. Porém, outros intérpretes reconhecem que contextualmente o Salmo não fala do domingo.
Por exemplo, o domingo não tinha uma significação religiosa para Davi, que escreveu o Salmo 18. Pelo contrário, haviam até salmos cantados no sábado, quando lemos o livro de Salmos, e quando fala do dia que o Senhor fez, ali no Salmo 18, temos que considerar uma coisa. O Salmo 118, na verdade, ele era um cântico congregacional de louvor. E aí você percebe no verso 19 o adorador querendo participar e depois no verso 20 o sacerdote participando junto com o adorador. Então, o dia mencionado ali era o dia em que o indivíduo adentrava a porta do templo para adorar a Deus. E não há nenhuma referência ao domingo aqui, até porque o domingo não tinha significância maior para quem escreveu o Salmo 118. E o último tópico, irmão, e aí eu finalizo, o irmão citou aqui alguns pais da igreja, como Justino e Inácio de Antioquia, para demonstrar que alguns cristãos guardavam o domingo. Realmente, a igreja cristã se encontrou num processo de apostasia. E teve um momento em que os cristãos guardavam o domingo e o sábado junto. Agora devemos nos perguntar uma coisa: Justino, Inácio, Barnabé e outros podem ser nossa fonte de doutrina? Eu creio que não. Se eles não estão em harmonia com a Bíblia, é melhor nós não aceitarmos o testemunho histórico deles como sendo uma veracidade bíblica. Até porque, por exemplo, Justino cria, por exemplo, que as almas separadas do corpo têm mãos e pés. Ele cria que animais imundos mencionados na Bíblia eram os judeus, cria no purgatório e até dava uma idade para Cristo, cerca de 50 anos. Não dá para você acreditar em umas coisas dessas. Veja, doutrinariamente ele estava mal na jogada. Outro mencionado aqui, Inácio. Não, na verdade, eu mencionei, essas crenças eram de Inácio. Justino cria em outra coisa, que os anjos do céu comem maná e que no princípio Deus criou o sol para ser adorado. Veja, não tem lógica. Então é por isso que eu concordo plenamente com Adam Clarke, teólogo metodista, que afirmou o seguinte: em ponto de doutrina, a autoridade deles, dos pais da igreja, é, a meu ver, nula. Então nós não podemos usar os pais da igreja como fonte doutrinária, tá bom? Mas muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Até amanhã eu colocarei no blog do programa outros materiais, inclusive esse sobre os pais da igreja, para que o irmão continue se aprofundando no assunto, viu? Obrigado, mais uma vez, pela sua participação. Muito bem, professor. A gente tem que agradecer a todos vocês que acompanham o programa Na Mira da Verdade, né? Os nossos irmãos da Igreja Católica, os nossos irmãos da Igreja